através da ressurreição, ele desfaz toda alienação. Tá certo? Toda alienação diante de Deus e livrando da escravidão e do domínio do pecado. Tá certo? Assim, o que acontece? Nós ficamos totalmente livres da lei do pecado. Então, o que Deus, através da redenção, vai fazer? Vai romper toda injustiça do homem através dessa religação. Aí veio a questão que muitas pessoas não gostam de falar, da religião, que é religar. Porque às vezes a gente tenta demonizar determinadas palavras, mas a palavra religião é religar. O problema é que a gente não entende que religião é boa. O problema é a religiosidade que nos leva a pecar. Tá certo? Porque nós tiramos os ensinamentos e os padrões divinos e substituímos por padrões humanos. Tá certo? Então nós vamos ter que pensar em alguns conceitos básicos relacionados a essa doutrina da salvação. Primeiro, queridos, qual o conceito mais básico relacionado à doutrina de salvação? É o conceito de justiça de Deus. A gente tem que entender que a justiça de Deus é inevitável e a condenação humana é inevitável para os que estão longe da graça. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram. Então Deus vai se mover em justiça por todos. Deus vai agir com justiça por todos. Todos estão condenados. Quem tira o homem da condenação? Cristo. E vai haver justiça. Então, às vezes, hoje, até dentro da igreja mesmo, nós temos subvertido e distorcido o conceito de justiça de Deus. E achando que Deus não é um Deus justo. Colocando Deus... Veja bem, nós temos diminuído Deus a tal ponto, e colocando Deus menor que o homem. Como se Deus dependesse de nós. Como se Deus fosse adiar o seu juízo pelo meu querer. Deus não adia o juízo dele pelo meu querer. Deus pode adiar o juízo dele por minha intercessão. Dá para entender isso? Ao momento que eu vou me posicionar nele e vou interceder, Deus pode adiar o juízo, mas não por minha causa, não por minha vontade, mas pelos motivos pelos quais eu começo a me mover nele, espiritualmente, começo a agir espiritualmente, para que, intercessoriamente, eu peça a graça e a misericórdia de Deus. Então pode ser que aquela pessoa que está ali, agindo em correção, eu posso pedir a misericórdia, a graça de Deus, Deus pode agir com misericórdia e graça. Isso é uma coisa que pode acontecer. Isso é uma coisa que pode acontecer. Porém, isso pode ser feito de acordo com a intercessão. Quando nós intercedemos, irmãos, nós temos que entender que essa intercessão não pode ignorar a verdadeiro fundamento que é a regeneração, ou seja, eu nunca vou conseguir assumir, ter a graça de Deus, ter a salvação, sem a regeneração. E as pessoas estão confundidas com isso. Acham que pode ir para o céu de qualquer jeito. Elas acham que pode ser livre da justiça de Deus sem regeneração, sem nascer de novo. Ou seja, continuam vivendo nas mazelas do pecado. Eu não estou falando pecar, mas continuam vivendo nas mazelas do pecado e sem regeneração nenhuma, ou seja, sem o novo nascimento, ou seja, vivendo na natureza do velho homem, acham que pode continuar em salvação e acham que Deus não tem direito de agir com justiça. É o erro do nosso dia hoje. Então, quando nós falamos em justiça, você vai ver no Antigo Testamento 2 termos para falar de justiça, e o primeiro termo é tzedek, que é ser reto, retilíneo, retidão, ou mishpat, que é justiça, é juízo, que diz que a justiça de Deus, ela traduz a fidelidade de Deus com a aliança humana. Por que Deus é justo?
Porque ele não vai tratar o justo como ímpio. Se ele tem uma aliança com você, ele não vai tratar o ímpio da mesma forma que ele vai tratar você. Então, se eu tenho, também da mesma forma, se eu estou agindo em impiedade, mesmo sendo justo, o Senhor não vai me tratar com justiça. Dá para entender? A gente tem que colocar isso no nosso coração e entender isso. A gente tem que focar o nosso entendimento nisso. A justiça de Deus tem a ver com entendimento que toda a justiça de Deus está relacionada à aliança que ele tem com o justo. Então ele vai tratar o ímpio como ímpio e ele vai tratar o justo como justo. Se o justo se portar como ímpio, ele vai tratar o justo de acordo com sua leviandade. Por isso que a palavra do Senhor fala assim: se nós formos infiéis, ele vai permanecer fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deixa eu te perguntar, Deus, aí vem aquela pergunta, Deus pode tudo? Vamos lá, responda, seminaristas. Pode? Ele não pode negar a si mesmo. Então ele não pode quebrar o princípio. Então por isso que vem aquelas perguntas idiotas. Ele pode pecar? Não, porque não está dentro do seu caráter. Ele não pode negar a si mesmo, porque nele não há pecado. Então Deus pode tudo? Não. Ele não pode se negar. Então, às vezes, nós queremos falar, peguei o teólogo. Veio que o racionalista fala assim, né? Peguei o teólogo. Fala que Deus é onipotente, mas ele não pode tudo. Não pegou nada. Porque existem princípios até para isso, para nós obedecermos e entendermos essa palavra. Eu não posso pegar essa palavra, torcer e colocar lá dentro de uma caixinha, dentro do que eu acho que é. Eu tenho que colocar de acordo com o princípio qual ela está fundamentado. Então, o que acontece? Quando nós pensamos em juízo de Deus, nós temos que pensar que esse juízo, ele vai condenar o ímpio e justificar o justo. E pela justiça de Deus, ele vai colocar cada um no seu devido lugar. Veja bem, existe uma lei natural, gente. A gente vai passar isso picotado dentro das matérias. Nós vamos ter algumas aulas mais doidas aí. As aulas mais específicas relacionadas a questões que a gente está levantando com relação a tempos, estações, mas a gente vai ter que entender algumas coisas relacionadas a isso. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Tudo em Deus está vivo. Ah, pastor, então esse púlpito aqui está vivo? Não, esse púlpito não está vivo. Esse púlpito não foi criado por Deus. Esse púlpito é a criação humana. Tá certo? Mas tudo em Deus tem vida. A pedra tem vida, o sol tem vida, a lua tem vida. É um ser vivo, não da forma que nós achamos que é. Os padrões biológicos que nós existimos, que nós entendemos ali pela biologia, pelo estudo da biologia. Não, mas é vivo no seguinte sentido, porque ele tem uma vida em Deus. E quando nós olhamos, por exemplo, quando o homem peca, tudo se contrapõe contra ele, inclusive nós. Foi quem que falou essa semana? Foi Sara. Estava perguntando para mim essa semana. Né? Perguntando se às vezes... Qual foi a pergunta, Sara? Você lembra? Às vezes a gente pode não pagar pelo que a gente fez, né? Mais ou menos isso. E pode. Às vezes você pode fazer alguma coisa errada e você não sofrer dano pelo que você fez. Isso se chama misericórdia, que é uma arma da cruz. A misericórdia é quando você não recebe dano por uma coisa que você fez de errado. Ou seja, você não paga pelo que você está devendo. A graça é quando você não paga. Quer dizer, a graça... Oi? Não, sim, mas é quando a misericórdia você comete o erro e você não paga pela dívida. A graça, você recebe o que você não merece. A graça. Então, a graça, você vai receber o que você não mereceu. Então, quando as duas andam juntas, você, além de não pagar o que você deve, ainda você vai receber alguma coisa que você não merece. Então, você recebe a salvação. Tá bom? Então, por exemplo, o que acontece? Dentro da fidelidade de Deus, a justiça de Deus, todas as coisas, e acreditem sim,
Porque isso é bíblico. Quando você comete pecado, querido, Deus está pesando a mão sobre a pessoa. Deus não precisa pesar a mão sobre a pessoa. Tudo à nossa volta se conforma a sol, luas, estrelas, tudo se conforma para que nós paguemos o que nós temos que estão fazendo. Nós fizemos de errado ou nós fizemos de bom. Por isso que a lei da sementeira é uma lei justa. Não adianta você semear alguma coisa ruim e você querer receber o bom. Não adianta você semear alguma coisa boa e esperar ruim também. Você vai receber bom. Alguma coisa boa. Mesmo que não seja naquele tempo que você acha que você vai ter que receber. Tem gente que acha o seguinte, eu semeei alguma... Por exemplo, tem algumas situações e hoje é muito comum dentro de algumas igrejas, as pessoas acham, eu vou fazer uma campanha. Então eu vou lá entregar a oferta tal, porque eu sei que eu vou receber tal. Há poucos dias eu estava vendo um ministro falando o seguinte, não, você vai entregar lá durante o ano tal valor para você receber tal coisa. Isso não funciona assim. Você pode até receber 100 vezes mais aquilo, certo? Mas depende de como você semeou. Porque o problema não é se você semeou, o problema é também o terreno em que você está semeando. Você pode semear um grãozinho. Se você semear no meio das pedras, aquele grãozinho vai fazer o quê? Vai nascer e vai morrer. Você pode semear um grãozinho em solo bom, ele vai dar 100 por 1. Então existe diferença. Você pode semear um saco de grãos no meio do espinheiro. O que vai acontecer? Vai sufocar e vai morrer. Então a diferença toda é essa. Não dá para a gente fracionar isso. Por quê? Porque isso faz parte da justiça de Deus. Isso é inerente a dele. Uma vez fizeram essa pergunta, Deus é mais misericordioso ou mais justo? Joga essa pergunta para vocês. Agora eu vou jogar o versículo para você. A palavra do Senhor fala assim, que ele age com justiça até a 3ª e 4ª geração daqueles que praticam iniquidade, mas age com justiça até a 1000ª geração daqueles que praticam misericórdia. Então ele é mais justo ou é mais misericordioso? Mas não é. Sara está certa. Não é isso não. Sabe por quê? Porque ele é pleno em todos os 2 atributos. Sara, você está certa. Às vezes a gente entende, a gente acha que um versículo, ele bota um outro na balança, mas não é. É isso mesmo. Ele é tão misericordioso, porque aquele negócio, se eu falo assim, ele é mais misericordioso que ele é justo, eu boto um limite na justiça dele. E eu não posso limitar Deus. Sim, eu não posso chegar para você e falar assim, se ele tem toda a justiça e toda a misericórdia. São infinitas e ilimitadas. Só que ele age com misericórdia. Aí que acontece, não é que ele tem mais misericórdia e mais justiça, é que ele age com misericórdia. Mais do que com justiça. Mas ele pode botar mais justiça do que com misericórdia? Pode. Sim. Sim. Então o que acontece? Não é que Deus tem mais ou menos, Deus age com. Então se Deus age com justiça e Deus age com misericórdia, ele tem toda a misericórdia, tem toda a justiça, mas o problema é como que ele vai agir. É a mesma coisa, por exemplo, você tem autoridade e você tem poder, mas naquele momento você vai agir com poder, tem outro momento você vai agir com autoridade. Então depende da hora. Você tem muito dinheiro, mas você tem autoridade. Aí tem hora que você precisa do dinheiro, tem hora que você precisa agir com autoridade. Então depende do momento. Então uma forma que ele vai agir. Então vamos pensar aqui sobre o princípio da justiça de Deus. Primeiro princípio, Deus julgará a todos os homens. Veja bem, todos os homens. Deus não vai julgar apenas o justo ou o ímpio, ele julga todos. E ele nos julga, gente, a todo momento. Há poucos dias atrás, um nome, veja bem, e não é porque as pessoas, e a gente não pode julgar, quando eu falei isso para a pessoa já,
pegou o indivíduo lá e falou assim, não acredito que o apóstolo fulano falou um negócio desse, que é um cara aí de renome nacional e mundial, que fala uma besteira. Todo mundo tem direito de falar besteira. Todo mundo tem direito de pensar besteira. Todo mundo tem direito de errar o seu julgamento. Eu já errei meu julgamento várias vezes. E a gente erra julgamento tanto várias vezes, quanto em várias situações. E a nossa situação é mudar. E Deus nos dá direito a mudar de pensamento. E para quê? Até para nos justificar. Então, o que acontece? E quando esse apóstolo falou o seguinte, que no céu não se julgam intenções, se julgam obras. Está errado. No céu se julgam intenções, todas elas. E a gente prova isso rapidamente na Bíblia. Assim, se você der um copo d'água para o profeta, você vai receber recompensa do profeta? Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se você der um copo, mesmo que seja um copo d'água fria para um profeta, na condição de profeta, ou seja, você vai dar o copo d'água para ele porque ele é profeta. Aí você vai receber recompensa de profeta. Você não está recebendo recompensa de profeta porque você está dando um copo d'água para o profeta. Você está dando recompensa, você está recebendo recompensa porque ele é profeta e você está dando porque ele é profeta. Então a diferença, então a intenção faz diferença. O quê? Simão, ele queria o dom, mas a intenção era ruim. Então Deus julga sim a intenção. Deus julga, não julga somente a questão só Deus não julga só as obras, tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas Deus vai julgar todos os homens. Deus vai me julgar, Deus vai julgar você, Deus vai julgar Adão, Deus vai julgar todos. Em todo momento Deus vai julgar alguém. Todos vão passar diante de Deus. Não tem, e outra coisa, não se tem o que esconder diante de Deus. Até porque hoje nós experimentamos isso. Irmãos, diante do Espírito Santo, não temos o que esconder. Que eu falei com vocês, nós vamos começar um job amanhã, um job de leitura da palavra. Por que com um job de leitura da palavra? Não de jejum especificamente, pastor. Porque a leitura da palavra, ela desperta. A leitura da palavra, ela nos acorda para muita coisa. Muitas vezes nós, pastor, às vezes você não tem força para orar, mas para ler a palavra, quando você lê um pouco, aí você continua forçando, você força, isso te aviva. Você só tem que se disciplinar. Porque se você se disciplinar, você vai passar o dia e você não vai ler nada. Então, os jobs são 40 dias de leitura da palavra, 5 capítulos por dia. E quando você começa a pensar na leitura da palavra, naquele avivamento que vai vir dentro de você, e você vai começar a enxergar coisas a partir do segundo dia, terceiro dia, quarto dia, às vezes, primeira semana vai sentir aquele sono, na terceira semana, na segunda semana já vai estar mais desperto espiritualmente. A gente tem que entender que Deus, Ele dá coisas muito fortes para a gente. Mas a gente tem que entender o seguinte, nem todo avivamento, e às vezes a gente fica esperando outro tipo de avivamento. Qual tipo de avivamento? Vou querer um culto reteté dentro da igreja. Culto reteté dentro da igreja. Culto de sapateada. Vê aquele culto para abençoar a igreja. Veja bem, queridos. Eu vou fazer um questionamento para você sobre julgamento aqui. Gelo queima? Hein? Pergunta, gelo queima? Silvano foi queimado uma vez pela perna, aí até ajudei. Rodrigo quase matou ela fazendo curativo, mas queimou a perna, fez uma queimadura até feia por causa de gelo. Gelo não queima? Mas se eu pego a carne, eu quero conservar, eu boto aonde? No gelo. Agora, fogo queima? Queima também? Queima. Agora, se eu pego a carne e boto no fogo, o que vai acontecer com a carne? Destrói. Ela frita e queima e destrói. Qual a diferença então? Tem muitas pessoas que são queimadas dentro da igreja, são avivadas dentro da igreja, mas quando viram sai aí,
Chega, às vezes não precisa nem chegar em casa. Chega lá em casa, a tristeza, a vontade de pecar, aquela coisa, a vida continua a mesma bagunça. Ou seja, a carne está aflorada. Então, o que queimou dentro da igreja não foi fogo, foi gelo. Dá para entender? Então, isso não é fogo, é gelo. Quando é fogo, a carne é destruída. Quando sai, já mudou tudo. Você tem que sair uma nova pessoa. Aquele desejo, aquela angústia, aquilo tudo, aquele troço, aquele pecado, aquela vontade de pecar, aquele desejo aflorado, aquela coisa toda, aquilo tem que morrer. Porque o fogo queimou, o fogo consumiu. Então existe uma diferença entre fogo e gelo. Todos os dois queimam. Mas um conserva a carne e o outro destrói. E muitas vezes nós somos queimados dentro da igreja, mas somos queimados pelo gelo. E a gente tem que ser queimado pelo fogo do Espírito. Por isso a gente tem que pedir o batismo de fogo. Porque quando o Senhor manda o batismo de fogo, oi? Não é? Quando Deus mexe. Quando Deus manda o batismo de fogo, nós somos queimados e nós somos transformados. Amém? Sim. E continua demoniado. Vamos lá então. Outra coisa, Deus vai julgar todos os segredos do homem. Ou seja, não adianta esconder nada. Muitas pessoas, irmãos, acham que são isentas da justiça de Deus porque elas sustentam uma justiça própria. Ou seja, assim, eu estou certo, ele está errado. Eu não perdoo porque ela me magoou. E eu estou certa e ela está errada. Eu não me coloco nessa posição de me humilhar, porque ele tem que fazer. E o que acontece? Então, sempre é justo aos seus próprios olhos. Quando a pessoa é justa a seus próprios olhos, normalmente é uma ostentação de religiosidade. Para a pessoa ser justa aos seus próprios olhos, ela tem que ostentar alguma coisa que aparentemente vai mostrar que ela é justa aos seus próprios olhos, que ela é justa, ou seja, ela vai deixar o cabelo, às vezes não pode pintar o cabelo, às vezes não pode vestir determinada roupa, às vezes é uma questão de religiosidade. Eu estou falando contra pessoas que acham isso, aquilo, mas eu estou falando às vezes, quando a pessoa não consegue suprimir a sua justiça própria e esperar a justiça de Deus, ela vai apontar para a religiosidade, porque ela tem que se justificar. Se eu sou homem de Deus, porque eu uso calça, nunca que o Thierry vai me tocar, porque a unção está esvaindo pelas pernas, de bermuda, nunca que o Thierry vai me tocar, nunca. Então na verdade o que acontece? Eu estou me justificando por minha religiosidade, e a justiça que há em mim é a minha própria, não de Deus. Mas eu tenho que entender que todos os meus segredos vão diante de Deus. É o que Cristo falou, Senhor, não se preocupa. Aqui o que é falado de segredo vai ser proclamado nos telhados. Por isso, queridos, a gente tem que ter muito cuidado até o que pensa. Porque tem muita sugestão demoníaca. Você está lá andando, e daqui a pouco veio o pensamento assim, não, o Vinícius está falando mal de você. Aí você fala assim, espera aí. Aí a gente sempre fala, a gente tem que passar pelo filtro da palavra. Eu ouvi o Vinícius passar a falar mal de mim? Não. Eu sei que o Vinícius está falando mal de mim? Não. A palavra diz, mesmo se o Vinícius tem para falar mal de mim, eu tenho que perdoá-lo? Tem. Então eu não vou nem ouvir isso, eu já vou perdoar, eu já vou esquecer isso antes de saber. Então eu já corto o poder daquela sugestão no início. Sim, aí eu boto, obrigado, me ajudou tanto. Eu levo meu pensamento já cativo a Cristo e esqueço que o Vinícius pode ter falado de mim. Porque eu não posso pensar que eu vou ficar aprisionado. Porque no momento que eu pego o Vinícius e não perdoo o Vinícius, eu aprisiono a ele. Aí eu vou ficar em região de angústia e cativeiro. Eu que vou entrar no cativeiro. O Vinícius já está liberado. É eu que entro no cativeiro. Aí que está. Às vezes nós nos aprisionamos, mas só que esse segredo vai ser julgado. Um dia eu vou estar diante de Deus e o Senhor vai me julgar. Pera aí, aquele dia que você não perdoou o Vinícius. Tem um vídeo, foi quem? Você que está citando, mas eu lembrei de outro vídeo. Não sei se vocês já viram, Fenômeno Lázaro. Fenômeno Lázaro, tem no YouTube.
e fala sobre 2 testemunhos de ressurreição. Um testemunho, aí faz tipo uma novelinha, né? Um pastor africano. Aí parte do testemunho é a filmagem ao vivo mesmo. Um pastor africano, ele briga com a esposa, aí ele sai lá, não quer reconciliação com a esposa, e ele sai de carro e ele se acidenta. Ele se acidenta e ele vai para o hospital e no hospital ele morre. A esposa tira ele e vão preparar ele no necrotério. E de repente lá no necrotério começa a ouvir uns hinos lá dentro do necrotério. Parece que ele ficou, se eu não me engano, ele ficou 3 dias morto. Ficou 3 dias. Eu acho que foi 15 minutos, que a sensação dele foi 15 minutos. Na eternidade ele sentiu que foi 15 minutos, mas foram 3 dias. E começou, aí o dono do necrotério ligou para a família dele, falou, você mandou chamar, ligou não, foi de bicicleta, porque lá você vê que a região é muito pobre. Tira aquele corpo de lá, porque o negócio está tenso, você via, parece que como se fosse uma igreja dentro do necrotério, com o povo cantando, e tiraram o corpo, e Deus revelou a mulher para pegar o corpo e levar para a igreja, onde estava tendo uma concentração, um culto, e lá o homem ressuscitou, depois de 3 dias de morto. Só que nesse tempo que ele teve, ele foi para o céu, Deus mostrou entrou pelo céu, depois do céu ele foi para o lugar de tormento. Quando ele chegou no lugar de tormento, ele só viu o negro e as pessoas lá atormentadas, e os anjos lá, quando o anjo que estava com ele chegou, ele viu as pessoas atormentadas, porque a luz do anjo permitia, mas era tudo muito trevas, ele não conseguia ver. Mas o anjo virou para ele, seu lugar é aqui. Ele falou assim, como que o meu lugar é aqui? Eu sou um pastor. Meu lugar é lá atrás, Aí o Senhor virou para ele e falou assim, o anjo virou para ele e falou assim, não, porque você não perdoou sua esposa. Aí, nesse momento, ele voltou, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele conta esse testemunho. Aí tem uma parte do filme, Fenômeno do Lázaro, assiste lá no YouTube, tem lá muito bom. É um vídeo curto, eu tenho até aí no computador. Então Deus vai julgar todos os segredos, mesmo os mais íntimos. E às vezes, querido, é os mais ínfimos, porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que ser justo com nós mesmos. E a nossa vida tem que ser uma vida pautada em alegria. Se eu vivo uma vida de tristeza, a vida de tristeza é minha. Problema, a Bíblia fala, Jesus nos alertou, no mundo eu vou ter aflição. Se eu sei que eu vou ter aflição, não adianta eu querer bonança o tempo todo. Então eu tenho que me ajustar à aflição, porque eu estou no lugar de paz. Então eu estou com problema dentro de casa, eu estou com problema na escola, eu estou com problema no serviço, onde que eu tiver problema, eu tenho que manter a minha alegria. Porque senão, querido, eu não vou ser luz para ninguém. Aí eu não estou cumprindo o Evangelho. Se você é aquela pessoa, aqui não tem, mas sempre tem aquela pessoa que tudo que sai da boca é negativo, tudo que sai da boca, minha vida é isso, ou dó, ou situação, ou tem pena de mim, aquela coisa toda. Isso, queridos, você não é luz para ninguém. Então a gente precisa se ajustar a uma situação de luz. Então nós temos que colocar no nosso coração, nós temos que repensar o nosso caminho, nós temos que voltar à situação de luz e entrar na paz do Senhor. Quando nós entramos na paz do Senhor, então nós começamos a sair dessas lugares de trevas. Então a gente tem que começar a pensar, Senhor, não posso viver assim, então eu quero sair. Então é uma decisão também, é uma decisão de cada um viver assim. Não é a prerrogativa sua, ou sua, minha, viver em tribulação. Às vezes todos nós vamos ter problemas diários. Problema com filhos, problema com marido, problema com esposa, problema com cachorro, problema com casa, problema com vizinho, problema com família, não importa, nós vamos ter problemas. Agora, viver nesses problemas é diferente. Eu vivo em outra situação, eu vivo na paz. Eu não deixo que esses problemas me atormentem. Então, outra coisa, para a gente daqui a pouco já prosseguir, outro padrão da justificação. O homem vai ser julgado pelo padrão divino, não pelo padrão humano. E qual o padrão divino para julgamento? Como nós vamos ser julgados diante de Deus? Como você e eu vamos ser julgados diante de Deus? Qual o padrão divino? A verdade. Não existe outro padrão para julgamento. O padrão de julgamento é a verdade. Eu vou ser julgado pela verdade de Deus. Você vai ser julgado pela verdade de Deus.
Não existe. O tempo da mentira vai acabar quando nós estivermos diante de Deus. Não adianta você falar o seguinte: Senhor, e não há justificativa. Ou seja, eu fiz isso por... Não, negativo. A verdade é essa. Por isso que não funciona a gente se justificar diante de Deus por conta de problemas que a gente tem. Aí eu estou falando com obreiros, pessoas que têm um chamado. Por exemplo, você tem um chamado. Você não atendeu o seu chamado porque você está cheio de problema dentro de casa, você está cheio de problema, você está cheio disso, você está cheio daquilo. Aí você chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu não atendi meu chamado, me perdoa, eu enterrei meu talento. O Senhor fala assim: eu não quero nem saber. O fato é, a verdade é que você enterrou o seu talento. Aí qual o julgamento? Pega o talento e dá para quem tem 10. Porque Deus, veja bem, a parábola é: Deus deu 5 a um, 2 a outro e 1 a outro talentos. O que tinha 5 gerou mais 5, gerou 10. O que tinha 2 gerou mais 2, ficou com 4. O que tinha 1 enterrou, ficou sem lucro. O que acontece? Por que o dono, o rei, não pegou aquele único talento e deu a quem tinha 4, para ele ficar com 5? Por causa de capacidade. Mas como que se justifica isso? Presta atenção numa coisa. Se você tem um dinheirinho, aí eu vou investir em ações. Aí tem lá a empresa tal que está rendendo lá 15% por mês de juros. E tem uma empresa que está rendendo 1%. Você vai investir aonde? Aonde? Na de 15%. Então Deus tem que ser besta para investir na que está rendendo 1%? Não, Deus investe em quem está rendendo. O princípio é o mesmo. É um princípio divino. Não é um princípio humano só. Deus investe naquele que está cuidando do seu ministério. Por isso Deus dá talentos para todos. Deus não deixa ninguém ser talento. Deus deu 5 para um, 4 para outro, 1 segundo a capacidade. Só que ele não entregou só a segunda capacidade de entregar na vida. Entregou segundo a capacidade também de render. Então Deus, e isso é verdade. Quando aquele homem entregou aquele talento único para ele, falou assim: espera aí, cadê, meu querido? Senhor, eu enterrei. Não havia como mentir. Falei assim: não, Senhor, eu esqueci de negociar. Não, a verdade é, eu enterrei. Então, o julgamento vai ser de acordo com a verdade de Deus. Então, não adianta nós nos escondermos atrás de nossas desculpas. Porque tudo para Deus é desculpa. Deus te deu talento, Deus colocou na sua boca a palavra, Deus colocou no seu coração o seu ministério. Você já sabe. Então, tudo o resto é desculpa. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, o resto é desculpa. O resto é desculpa. Eu falo mesmo. Eu sempre me dei com isso. A mulher está enferma dentro de casa. Filha, fica aí que eu estou orando por você. Vou lá fazer a obra, daqui a pouco eu volto, ela está curada, em nome do Senhor. Se não tiver, eu continuo cuidando dela. Mas eu não posso deixar de exercer cuidar daquilo que Deus tem me confiado. Então, o padrão da justiça de Deus é a verdade. E toda transgressão será julgada. O que é transgressão, irmãos? Alguém sabe? Quem fez a FCOL deveria pelo menos saber, na ponta da língua, o que é transgressão. Transgressão, oi? Não é só infringir a lei. Não. Isso aí, infringir a lei é pecado. Transgressão é você pecar sabendo que você pecou. Porque pecado na vida do crente, ele tem que ser acidente. Nós pecamos. Mas eu peco, sabendo que eu pequei, continuo pecando, e minha mente ela chega no estado de cauterização. Ou seja, eu decido pecar. A partir de hoje eu decido pecar. Eu não quero saber de viver mais em correção. Eu quero viver em incorreção. Então não adianta. Eu não vou viver em correção, vou viver em incorreção. E isso é o problema. A transgressão, queridos, ela acaba, tá certo? Ela acaba com a longanimidade de Deus. Se eu transgrido, tem uma hora que a casa cai. A verdade é essa. Então eu tenho que pensar na seguinte justificativa diante de Deus. Eu vou me justificar como? Senhor, eu estou diante do Senhor.
mas eu me arrependo. Mas eu quero deixar, porque aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que acostuma no pecado, querido, ele vai ser julgado. Então todos os transgressores vão ser julgados. E outro, para a gente finalizar, existe um julgamento eterno e as obras. Veja bem, querido, todas as obras também vão ser julgadas. Todas as obras também vão ser julgadas. Mas as obras definem salvação? Define? O que vocês acham? Define ou não salvação? Não. Você pode ser salvo sem fazer nenhuma obra para Deus. Só que tem uma coisa, as obras, elas estão relacionadas, elas são decorrência da salvação operada. Ou seja, se eu sou salvo, Deus vai operar em mim essas obras. Então eu vou começar a me operar em obras. Eu vou começar a trabalhar. Se eu sou salvo, eu vou trabalhar. Eu não vou ficar parado, não vou ficar estagnado. Então, a obra, ela é fundamental e ela também vai ser julgada. Quando você vê lá em 1 Coríntios 3, 11 a 15, tá certo? Você vai ver o julgamento de obras. E toda obra que você faz, ela vai ser julgada por Deus. Deus vai olhar e colocar a sua obra na balança. E qual é o padrão da obra? Motivação. O que eu fiz? Por que você fez aquilo? Por que você fez aquilo? É esse o porquê. Por que você trabalhou? E por que você não trabalhou também? Ah, pastor, não trabalhei porque eu estou triste. Não é justificativo. Nós vamos ser justificados na verdade. A verdade de Deus é: ou você crê na palavra, ou você diz que Deus é mentiroso. Ou você crê que você pode todas as coisas daquele que te fortalece, aí você torna isso uma verdade para você, viva para você. E outra coisa, isso tem que ser uma verdade viva para você e em você. Então, quando a palavra fala em Filipenses, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece, você está dizendo o seguinte: eu posso estar passando por provação, mas eu continuo tendo força no Senhor, e eu vou viver essa força. E você vai declarar aquilo todo dia, até que isso vire força em você, até que você veja isso brotar, até que isso aconteça na sua vida, até que isso se levante. Ah, Senhor, eu não consigo perdoar, mas o perdão é o escape, então eu vou colocar a palavra de perdão na minha vida. Por quê? Quando eu não perdoo, eu estou sendo aprisionado, eu estou aprisionando a minha família, eu estou aprisionando os meus filhos, eu estou aprisionando as minhas finanças. Então eu tenho que perdoar. Então eu perdoo em nome do Senhor. E você vai declarar isso, até que isso seja realidade. Isso você vai trazer, você vai colocar externo para dentro. Quando você faz isso, queridos, o que vai acontecer na sua vida? O julgamento de Deus vai também vir sobre as suas obras. Deus não vai te julgar para salvação. Agora tem uma coisa que é certa, depois a gente vai trazer para isso, quando a gente falar, vai ter uma matéria sobre reino, tá certo? Sobre reino de Deus. Na verdade, nós vamos especificar sobre reinos no total. Quando nós falamos sobre reinos, quando você vai enxergar e você vai entender que lá no céu tem ruas de ouro, tá certo? Mas nós não vamos ficar no céu. Nós não vamos ficar no céu. O céu não é para os crentes. O céu, especificamente, o céu dos céus não é para os crentes. Tá certo? Nós vamos reinar na terra. Só que tem crentes que vão reinar e tem crentes que vão servir. Glória a Deus, eu quero reinar. Você quer reinar? Amém? Levanta sua mão e vai assim, ó, eu quero reinar. Nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes, irmãos. Não é vergonha nenhuma falar assim, eu quero reinar. Nós vamos... Não é assim não, levanta a mão mesmo, se apropria disso. Por quê? Porque você não vai ser, como diz a Raiana, você não vai ser auxiliar e servir geral lá no céu, não. Vai ter pessoas que vão para reinar e tem pessoas que vão para servir no céu. E isso aí vai ser pesado. A secretaria do céu, né? Vocês vão ser, Cláudio vai ser secretário do céu. Então o que acontece? Vai fazer as fichas dos membros, dos anjos. Então tá. Então não adianta, queridos. A gente tem que pensar nisso. O que nós fazemos aqui na terra vai ser exposto no céu, de acordo com a nossa motivação. Aí a obra vai ser feita assim. Deus vai pegar a sua obra e vai colocar na fogueira. Virou cinza. Não queimou? Vira galardão. Entrega. Agora você está lá em cima, mas você não vai estar lá em cima, você vai estar na terra. Por isso que vão ter novos céus e nova terra. Então, vamos morar no subúrbio, na favela do céu.
Paraisópolis, né? Paraisópolis. Então o que acontece? Nós temos que pensar o seguinte: eu quero estar lá em Jerusalém, entendeu? Quero morar em Jerusalém. Irmãos, é tão lindo, deixa eu falar com você, quando a gente está em Jerusalém, eu vou falar com você, quando você for em Jerusalém, vamos voltar à fita. É tão lindo, porque quando você for em Jerusalém, não, cadê? Vamos de novo. Quando você for em Jerusalém, amém, eu recebo. Quando você for em Jerusalém, irmãos, quando você tem uma ligação espiritual mesmo com Jerusalém, e eu senti isso, foi uma coisa assim, não é uma coisa forçada, não é uma coisa que a gente fabrica na nossa mente, não é uma coisa diferente. Todas as vezes que a gente viaja, a gente já viajou de avião muitas vezes, você vai daqui para o Rio, daqui para BH, daqui para vários lugares do Brasil, às vezes para outras nações, na hora que você pousa, você está pousando em outro país, você está pousando em outro estado, você vai daqui para o Rio, que é 40 minutos de voo, daqui para BH, que é 40, você sabe que você está pousando em BH. Irmãos, quando foi incrível, na hora que o avião estava pousando em Tel Aviv, a sensação é de você estar pousando, eu tive a sensação de estar pousando em Vitória. A sensação é essa, parecia que o avião estava pousando no aeroporto de Vitória. Isso é uma conexão do DNA, da identidade que Deus marcou. Então existe uma conexão dentro do chamado do DNA, porque o Brasil é Israel. Nós temos Israel no Brasil. A maioria parte dos brasileiros tem uma ascendência judaica. Procura lá o seu sobrenome, vê se você tem ascendência judaica. Até na nossa bandeira, escondida na nossa bandeira, temos o azul e o branco da bandeira de Israel, que é lá no meio. Então nós somos Israel, nós somos Barzilai, amigos de Israel. Então o que acontece? Então nós não temos como esconder nossa identidade. Quando a gente vai, quando você tem uma identidade identificada, o sentimento é esse. Esses dias nós estávamos lá em Curitiba, o apóstolo Léo de São Paulo, ele estava falando exatamente isso. Ele falou, assim, foi isso que aconteceu. E a gente fica doido, irmãos. E ele ficou tão doido, ele ficou mais doido que eu. Que ele falou assim que ele foi para Israel a primeira vez, com 15 dias ele estava em Israel de novo, com menos de um mês ele está com Israel de novo, com $70 no bolso. Sabia o que fazer lá, mas está com $70 no bolso. $70 no bolso, você não faz nada, Israel. Mas ele estava lá, porque queria estar lá. E é assim, é uma conexão que não existe. Então, irmãos, nós temos que entender essa conexão. E nós temos que aproveitar e nos apropriar dessa conexão. Tudo que é nosso, até nossas obras, vão ser julgadas. Mas julgadas de acordo com a verdade, não a verdade sua. Porque a sua verdade vai se justificar. E não existe justificação humana, que não é o seu padrão, não é a sua justiça própria, não é o seu padrão, não são os seus pesos, não são suas medidas. Vai ser de acordo com a justiça de Deus, de acordo com as medidas da justiça de Deus e de acordo com a verdade de Deus. Amém? Deus abençoe. Pode sintetizar. Vamos orar. Senhor, que sua graça venha estar sobre nós, que o seu poder venha estar sobre nós. E nós, Senhor, nos apresentamos, Senhor, como pessoas, pedras vivas diante do Deus Todo-Poderoso. Que o seu nome venha estar, Senhor, refletido sobre as nossas vidas e que o seu poder venha estar sobre as nossas mentes. Nos guia, Senhor, nos dá um dia segundo a tua presença. Que o seu poder, Senhor, venha estar, Senhor, nos ativando nesse dia e no dia da noite desse dia, o Senhor possa nos dar a sua glória no culto aqui em Vitória, no culto Vila Velha, e que tua graça se transmita a nós pelo poder do teu nome. Amém. Glórias a Deus.